Será que existe uma forma de ficar rico com a crise dos fundos imobiliários em 2025? Olha, tem gente otimista com fundos imobiliários, tem analista dizendo que esse aqui é o ano do carrego e que é hora de comprar fundos imobiliários, mas também eu sei, tem muita gente, talvez você inclusive, frustrada, muita gente querendo vender tudo. É o que diz aqui o Clayton, é o que diz o José, e dá para entender, né? O gráfico do IFIX é esse gráfico no vermelho já há bastante tempo, mas eu decidi fazer um vídeo sobre isso para te falar sobre o que está acontecendo com os fundos imobiliários e responder se é uma oportunidade para criar muita riqueza. Então nos próximos minutos eu vou te explicar tudo o que está acontecendo, vou te falar o que esperar de retorno investindo em fundos imobiliários e te explicar o que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor, combinado? Então vamos lá, começando pela situação dos fundos imobiliários. Por que o mercado não está bom, todo mundo sabe. Só abrir o home broker ali, olhar a cotação dos seus fundos imobiliários, que deve estar naquela mesma aí já há alguns anos. Mas vou trazer aqui a situação de curto prazo do mercado com um disclaimer de que para mim não faz nenhum sentido um investidor, PFC, pessoa física comum, ir para o mercado financeiro, ir para os investimentos com uma expectativa de ficar rico no curto prazo. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre fundos imobiliários é pensando num horizonte de pelo menos mais de 5 anos, preferencialmente mais de 10. Dito isso, Carolina Borges, analista da EQI, diz que é um período bom para construir portfólios para longo prazo. Só que isso aqui divide opiniões. Por quê? Porque do outro lado tem investidores como Seaflord, que diz que, olha, ainda bem que eu pulei fora dos fundos imobiliários, ou como o Jogo da Vida, que diz que ele nunca vai botar um centavo em fundo imobiliário. E em contraponto, esses investidores, não só alguns analistas estão otimistas, tem investidor, pessoa física também, como é o caso desse rapaz, que diz que é burrice deixar passar essa oportunidade porque os fundos imobiliários estão descontados. Bom, o mercado vem caindo, tem gente achando que é hora de vender, tem gente achando que é hora de comprar. Agora, eles estão descontados mesmo? Uma forma que a gente tem para analisar isso e responder essa dúvida é olhando para alguns múltiplos, sendo que no mercado de fundos imobiliários, o múltiplo bem comum de ser analisado é o múltiplo de preço por valor patrimonial, que nada mais é do que você pegar o preço da cotação, a cota ali do fundo, dividido pelo valor patrimonial da cota, que é o patrimônio líquido desse fundo imobiliário, dividido pela quantidade de cotas. Por essa métrica, os fundos, no geral, estão com preços descontados. Se a gente pegar ali alguns dos principais fundos do mercado, como o HGLG, o KNRI, o MXRF, o VISC, todos ali estão com PVPA abaixo de 1. O que significa, grosso modo, tá, que se o valor contábil do fundo imobiliário está correto, se ele foi muito bem avaliado por um laudo, né, que uma consultoria que faz isso 2 vezes por ano no caso dos fundos de tijolo, caso esse fundo conseguisse liquidar todos os seus imóveis, vendesse tudo, distribuísse tudo para os seus cotistas, esses cotistas ganhariam dinheiro porque eles compraram um imóvel por menos do que ele vale. Só que o ponto é que quando a gente vê um fundo imobiliário descontado ou uma ação descontada, a gente sabe que o mercado está projetando um futuro pior. Quer dizer, as pessoas elas não são burras, elas não fazem os imóveis ficarem descontados de forma lógica. Por que tem gente vendendo ali um HGLG11 por 7% de desconto, um KNR11 por 16% de desconto? Porque eles acreditam que essa não é a melhor alocação agora para o seu dinheiro, que existem outros investimentos melhores a se fazer, ou ainda que o futuro para esses ativos vai ser ruim. Então eles já descontam isso no valor presente. E quando eu falo tem gente que acredita que outros ativos vão ser melhores investimentos, eu me refiro a, por exemplo, ativos de renda fixa, né? Taxa Selic, ela não para de subir, para segurar a inflação, que também não para de subir. Mas também poderia estar falando de ativos pré-fixados, como os títulos pré-fixados, os títulos do Tesouro IPCA+, que estão pagando taxas bem altas, o que está fazendo com que muitos investidores, pessoa física, vendam seus fundos e vão para a renda fixa. E no mercado de fundos imobiliários, isso acaba mexendo no preço. Por quê? Porque segundo o boletim mensal dos fundos imobiliários da B3, 3/4 dos investidores em FIIs são pessoas físicas. Isso acaba influenciando o valuation dos fundos imobiliários. Pessoas físicas, na média, acabam seguindo mais o efeito manada. E sabe aquela ideia que eu comentei contigo agora há pouco, de que as pessoas deixam fundo imobiliário negociado por desconto porque acham que existem investimentos piores? Bom, geralmente essa decisão, ela é uma decisão justificada pela lógica, mas influenciada por questões emocionais, questões comportamentais, que são os vieses comportamentais. Vou te dar um exemplo de um viés que existe, que muitos investidores são influenciados, que é o viés da disponibilidade, que diz que a gente dá um peso muito grande para informações facilmente disponíveis, né, aquilo que está na mídia, aquela informação que a gente recebeu recentemente, ficou sabendo há pouco tempo, em relação a todas as informações que existem. Então, muitas vezes, essas decisões são tomadas porque o investidor está com uma informação facilmente disponível na mente, que é que os fundos imobiliários estão performando mal, que tem gente falando que é hora de sair dos fundos
fundos imobiliários, que a renda fixa está pagando mais e por ter pouco tempo ou por não investir com uma estratégia, acaba seguindo essa linha de vender na baixa. Esse é o caso do Vinícius, né, investidor que chegou aqui com mais de 3 milhões investidos só em fundos imobiliários, tinha o desejo de vender, mas estava bem inseguro se comprava, se vendia, se mantinha. E ele passou por uma sessão de consultoria gratuita e a gente viu que ele tinha um problema até maior, né? Ele estava muito concentrado em poucos fundos imobiliários, não tinha muito uma estratégia. A gente mostrou para ele que o que ele precisava era de um plano completo de investimentos, para que investir tomasse dele muito menos tempo, para que ele conseguisse investir com mais segurança e construísse um grande patrimônio. Aí em uma sessão gratuita, a gente ofereceu para o Vinícius uma nova estratégia de investimentos personalizada, em que ele saiu com um plano de ação para otimizar a sua carteira. E ao final dessa reunião, que foi gratuita conosco, ele decidiu por nos contratar. Ele entendeu que o nosso modelo de não ser comissionado é um modelo que alinha muitos interesses, alinha muitos incentivos, e a gente está conosco aí até hoje. E o ponto aqui, se você se identificou aí com a realidade do Vinícius e quer ter acesso a um plano de ação personalizado para a tua realidade, de acordo com os teus investimentos sem custo, basta você preencher um rápido formulário ao apontar o seu celular para o QR Code que está na tela agora, ou apertar aqui no link na descrição, solicitando uma ligação na nossa equipe. A gente vai avaliar suas respostas. Muito provavelmente, se você tem mais de 250 mil, ou seja, já passou 250, 500 mil, primeiro milhão, segundo milhão, 10º milhão, a gente vai conseguir um lugar para ti na agenda de um especialista e vai ter essa conversa que gerou muito valor aqui para esse seguidor. Falou que esse momento foi bacana, principalmente para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. Mas dito tudo isso, explicado por que muita gente vende na baixa, tente responder se eu acho que os fundos imobiliários são uma grande oportunidade para 2025, se é o momento de investir em fundos imobiliários para enriquecer, para mudar de vida e por aí vai. E bom, essa hipótese aqui ela está sendo muito levantada porque na crise atual a gente está vendo coisas que já aconteceram em outras crises. A última vez que o desconto do IFIX esteve tão baixo foi entre 2015 e 2016, praticamente 10 anos atrás. E aí quem investiu ali, por exemplo, no início de 2016 até aqui, teve um resultado bem bom e consistentemente acima do CDI. E aí perceba que esse desconto ali do início de 2016 aconteceu em meio ao impeachment da então presidente Dilma, momento em que a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. E um outro desconto parecido com o atual aconteceu durante a Covid, quando o mercado despencou e de lá para cá, por quase todo o período, os fundos imobiliários renderam mais do que o CDI. E naqueles períodos de crise, a gente vê um movimento similar ao atual. Pessoas diziam que fundos imobiliários não prestavam, que era ponto vigário, por aí vai. Agora, isso por si só não significa necessariamente que investir em fundo imobiliário é uma grande oportunidade, é uma oportunidade para enriquecer. E nem significa necessariamente que a gente está enchendo o carrinho de fundos imobiliários ou que você deveria fazer isso. Como é que você deveria se comportar? Eu não posso apontar aqui e falar, afinal estou na minha casa gravando olhando para a câmera, mas eu posso te explicar o que a gente está fazendo e o porquê e te ajudar a acabar com essa narrativa idiota de, olha, eu vou ficar muito rico rápido investindo em qualquer coisa no mercado financeiro. Então aqui eu quero te explicar o que esperar de retorno no longo prazo com fundos imobiliários e o que nós estamos fazendo aqui no clube, se a gente está comprando, se a gente não está comprando e o porquê. Beleza? Então vamos lá, acabar com esse negócio de ficar rico rápido, que não existe. O que a gente pode esperar de retorno no longo prazo? Vamos se lembrar que por trás de um fundo imobiliário, o que a gente tem, na verdade, é um imóvel ou uma carteira de imóveis. Isso aqui em fundos de tijolo, que acabam sendo a maioria. Ou ainda uma carteira de renda fixa, de ativos atrelados ao setor imobiliário, no caso dos fundos de papel. Um dos motivos porque muitos justificam vender os fundos imobiliários é o retorno ruim do IFIX. Eu te mostrei aqui algumas janelas, depois da crise do Covid, de 2016 até aqui. Mas, verdade seja dita, na janela mais longa, o IFIX perdeu para o CDI. E na maior parte do tempo, teve ganhando só em poucos momentos aqui. Porém, um ponto muito importante que nem todo mundo conta é que quando os FIIs surgiram ali em 2012, a gente estava num boom do mercado imobiliário e num primeiro boom dos fundos imobiliários que tinham subido bastante até então. Tanto é que uma carteira com os fundos imobiliários mais líquidos do mercado de 2004 até 2012, quando surgiu o IFIX, tinha rendido tipo IPCA mais 13, algo muito parecido na época com ativos atrelados à inflação. Faz bastante sentido. Então até aqui, nos 8 anos anteriores, os fundos imobiliários tinham vencido o CDI. Tanto é que se a gente pegar fundos mais antigos, como a HGLG11, o retorno foi bem superior ao CDI. E a HGRE11, desde que surgiu até o surgimento de FIX, tinha dado um pau também no CDI. Então se a gente pegar o histórico dos fundos imobiliários mais líquidos de 2004 até 2012 e o IFIX de 2012 em diante, a gente passa a ter um retorno bem melhor no longo prazo, 5,4 já descontado custos, já descontado inflação. Ok, agora se a gente olhar para investimentos similares em outros países. Bom, nos Estados Unidos a gente tem os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que não são iguais aos fundos imobiliários,
mas é o que há de mais parecido com os fundos imobiliários por lá. Bom, o índice FTSE Nareit de 2005 em diante, ele perdeu para o mercado de ações norte-americanos, né, que é a linha azul, mas teve uma performance bem boa em vários momentos, superior ao das ações. Já desde 1999 até 2018, por 20 anos, segundo o estudo do JP Morgan, eles renderam mais do que a bolsa, 9,9% ao ano. E mesmo aqui no Brasil, a gente tem um índice do mercado imobiliário chamado de índice FIPZAP, que analisa o preço dos imóveis com base em anúncios de venda, ok? Na metodologia mais perfeita do mundo, mas ele retroagiu até os anos 70. E o que a gente tem aqui é um retorno de 1 zilhão. Sacanagem. Isso aqui teve período de hiperinflação, tá? Mas a gente fez a conta aqui do FIPZAP descontando a inflação e o que a gente viu foi um retorno acima da inflação de 1,5% ao ano. Que aí você pode pensar, poxa, isso aqui não é nada, é coisa de idiota investir em imóveis. Mas se a gente comparar, né, de 1975 até aqui, a taxa Selic rendeu quase 6% ao ano acima da inflação, ações brasileiras 7,5%, ações norte-americanas 9% ao ano, uma carteira meio a meio entre ações brasileiras e norte-americanas quase 12% ao ano e os imóveis só 1,5%. Só que tem um detalhe aqui, o índice FIPZAP ele só mede preço de venda dos imóveis. E na média, um imóvel comprado como investimento, não para você morar, não para você usufruir, ele vai ser alugado. E na média, o imóvel é alugado a 0,5% ao mês, sendo atualizado pelo IGPM. Então a gente tem aqui esse 1,4% ao ano de retorno como uma estimativa do retorno sem o reinvestimento. Ou seja, rendeu inflação, mais 1,5% ao ano, mais 6% ao ano, que dá para dizer que a gente pode esperar um retorno ali de inflação mais 7%, inflação mais 8%, o que eu acho bem coerente. Em janelas mais curtas, em compras com desconto como agora, esse retorno pode ser maior. E isso me leva para a grande pergunta que é hora de comprar? Para dar minha resposta bem sincera, sem te conhecer individualmente, coisa que a gente só consegue fazer se você fizer uma consultoria de investimentos conosco, o link que está aqui na descrição, é que se você está no jogo pro longo prazo, se você não investe em imóveis de outras formas, se você tem boa tolerância ao risco, boa capacidade de assumir risco, faz sentido sim ter fundos imobiliários na tua carteira de longo prazo. Não é para ir all-in em fundos imobiliários, mas para ter parte da tua carteira lá. E aqui a gente acaba sendo o walk the talk, né? A gente ensina o que a gente faz. Eu quero te mostrar aqui duas carteiras, uma carteira de um cliente nosso mais antigo e uma carteira minha 100% de renda variável, para você entender um pouco mais como é que a gente faz. Então essa carteira aqui, ela tem como peso ter 20% de peso em fundos imobiliários, aliás, está bem exatamente essa alocação, né? Ou seja, a gente não está comprando nem vendendo fundos imobiliários para esta carteira deste cliente aqui, que teve uma performance muito boa no longo prazo, né? Subiu quase 140%, isso mesmo com os fundos imobiliários não indo bem. E outro exemplo aqui é a minha carteira, né? A carteira pública do canal, que deveria ter 1/3 de peso em fundos imobiliários, tem 32%, então nela a gente está comprando com novos aportes, para trazer de volta para 33% de peso, e que teve uma performance bem melhor do que o Ibovespa, a gente compara com o Ibovespa porque é uma carteira 100% renda variável. E sabe o que é o melhor disso tudo? A gente sempre sabe quando comprar e quando vender. Por quê? Porque primeiro a gente tem uma alocação-alvo, vou dar um exemplo aqui, digamos seja metade FIIs e metade renda fixa, e a partir do momento que você tem uma alocação-alvo, um alvo para ser perseguido, um alvo de alocação, você sabe o que fazer. Por exemplo, se a carteira ficar só com 33% de peso em fundos imobiliários, porque a renda fixa subiu muito e os FIIs caíram, eu uso novos aportes para comprar fundos imobiliários. Então, sem essa bobagem de, olha, eu vou enriquecer, ficar rico, hora de comprar tudo em FIIs é agora, mas também sem a bobagem de, olha, eu vou tirar todo o dinheiro aqui, não é para mim, isso aqui é com do vigário, nada disso. Com uma estratégia muito clara, lembrando que por trás de FIIs tem imóveis, lembrando que isso aqui é parte de uma carteira de investimentos, cuja ideia é preservar e multiplicar o patrimônio que você ganha com o seu trabalho. É nisso que eu acredito e é com isso que a gente pode te ajudar se você apertar aqui e preencher esse rápido formulário. Agora, se você quiser continuar aqui comigo no YouTube, aqui vai ter uma videoaula secreta, né? Um vídeo não listado, que eu raramente falo sobre, explicando essa nossa estratégia. E aqui outros 2 vídeos para você seguir no canal. Era isso, um grande abraço e até mais.